Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 2, que tem como título A Lição da História de Moisés. O verso dessa semana está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e verso 4, diz assim: Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bem, na lição anterior nós vimos ali um pouco sobre o contexto em que se deu o Deuteronômio. Também percebemos a história anterior a esse contexto, né? A história até do momento da criação até chegar a esse momento em que o líder Moisés está diante do povo discursando antes deles herdarem a terra prometida. Nós vimos isso na lição anterior. E hoje, aqui no início, nós podemos perceber um pouco sobre o líder Moisés. Interessante que a lição ela nos mostra que Moisés ele domina o livro de Deuteronômio. A presença de Moisés ela domina o livro de Deuteronômio. Se nós percebermos do capítulo 1, verso 1, quando diz assim: São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Veja a presença de Moisés aqui até o final do livro de Deuteronômio, lá no capítulo 34, onde aborda a morte desse líder, a morte de Moisés. Nós realmente temos a presença de Moisés dominando este livro. Mas, como diz a lição, o livro não é sobre Moisés, é sobre o Senhor Jesus. Apesar da presença de Moisés dominar o livro não é sobre ele, mas é sobre o Senhor Jesus. E veja como o que diz aqui no início, na lição de sábado, em um sentido mais amplo. Esse livro revela como o Senhor continuou a criar, sustentar e redimir seu povo nesse momento crucial da história da salvação. E muito interessante que nós podemos perceber um paralelo entre Moisés e Cristo. A lição nos mostra Moisés como um intercessor. Lembre que Moisés, ele intercedeu pelo povo algumas vezes. Dentre essas vezes, a gente pode perceber lá em Êxodo, capítulo 32, Êxodo capítulo 32, no verso 32, que diz assim: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Aqui é Moisés intercedendo por um povo que tinha acabado de pecar. Moisés ele estava no Sinai recebendo instruções de Deus, e durante esse tempo o povo ele se rebela, né? Constrói ali um ídolo e se afasta de Deus. E Moisés, então, recebe a informação de Deus que Deus destruiria esse povo desobediente. Mas Moisés, ele intercede pelo povo. Né? Moisés, apesar de não ter nada a ver com o pecado do povo, Moisés ele não fez nada, ele não pecou. Ele não pecou. Moisés ele não fez absolutamente nada, mas ainda assim, ele intercede pelo povo. E por isso a lição faz esse paralelo entre Moisés e próprio Cristo. Aqui no finalzinho da lição de domingo diz assim: Ao mesmo tempo, na reação de Moisés diante do pecado do povo, o vemos no papel de intercessor em favor de um povo caído e pecador, sendo precursor de Jesus, nosso intercessor. Perceba a importância desse líder, né? Um líder que se coloca no lugar do povo, que intercede pelo povo, assim como Cristo faria futuramente, vindo a essa terra, se colocando em nosso lugar, assumindo os nossos pecados. Então Moisés, aqui ele tem, né, esse paralelo entre Moisés e Cristo Jesus. Interessante também que a lição ela aborda o assunto de muita importância, que é o Senhor, ele cumpre as suas palavras. O Senhor cumpre aquilo que promete. E a gente pode perceber logo no início do livro de Deuteronômio, em Deuteronômio capítulo 1, no verso 3, diz assim: Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Aqui, perceba que sucedeu que no ano 40º. Quantos anos o povo ele ficaria vagando no deserto, de acordo com o que o próprio Senhor falou? Volte lá em Números, capítulo 14, verso 34. Números 14, verso 34.
Diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aqui foi Deus falando que o povo, por conta do seu pecado lá atrás, ficariam vagando por 40 anos no deserto. E aqui Moisés ele inicia o discurso para essa geração no ano 40º. E a gente pode perceber logo no início de Deuteronômio o cumprimento da profecia. E aqui a gente pode ter mais uma vez a certeza de que o Senhor, ele cumpre a sua palavra. E aqui Moisés, ele no início já quer passar para o povo essa ideia, que o Senhor cumpre as suas palavras. E é algo importante para nós hoje. Lembre-se, enquanto nós estudarmos o livro de Deuteronômio, nós temos que entender que é um povo que está prestes a herdar a terra prometida. Da mesma maneira, em paralelo, nós hoje estamos prestes a herdar a terra prometida, a Canaã celestial. E por isso, todas as ideias que nós conseguimos aqui entender no livro de Deuteronômio, tudo aquilo que Moisés quer passar para o povo de ensinamentos, ao mesmo tempo, ele quer passar também para nós hoje. Nós podemos captar esses ensinamentos, essas ideias, porque nós estamos também prestes a herdar a terra prometida, a Canaã celestial. Então, da mesma maneira que Moisés queria passar para o povo, o Senhor cumpre as suas palavras. Nós hoje precisamos ter isso em mente. O Senhor, ele cumpre as suas palavras. E aqui na sequência, nós podemos perceber lá no verso 8, né, mais um pouco sobre isso, Moisés querendo passar para o povo que o Senhor cumpre sempre aquilo que promete. Diz assim, Deuteronômio 1, verso 8: eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Né? Mais uma vez, Moisés, no início do seu discurso, querendo fazer com que o povo confie que o Senhor ele cumpre aquilo que promete. E no capítulo 1 do livro de Deuteronômio ainda, a gente percebe Moisés então fazendo um relato histórico, né? Uma história do povo de Israel desde o Sinai até a entrada em Canaã. E dentro desse contexto, dentro desse período histórico, é citado, é claro, a questão de Cádiz Barneia. Veja aqui no início da lição, né, uma sombra paira sobre as primeiras partes de Deuteronômio, o relato de Cádiz Barneia. Essa história infeliz definiu o primeiro cenário relatado no livro e vale a pena então recapitulá-la. O que aconteceu lá, você lembra muito bem, né, quando os espias eles retornam ali com o seu relatório, um relatório em que desanima o povo, dizendo que as nações em que eles lutariam para herdar a terra prometida eram muito numerosas, né? Tinham exércitos muito numerosos, tinham gigantes e que eles não poderiam conquistar, que eles não teriam forças para conquistar, porque eles eram em menor número, né? O povo de Israel era menor número, o seu exército era menor, aparentemente mais fraco, mais frágil, enfim. E esse relatório então desanima o povo e faz com que o povo não acredite que eles seriam capazes então de lutar e vencer, né? Porque eles esqueceram naquele momento que quem lutaria por eles era Deus. Deus ele lutaria por eles. Não importava se as nações ali em que eles iriam conquistar, que eles deveriam ter conquistado naquele momento, não importa se as nações ali eram mais numerosas, o exército mais poderoso, se tinham pessoas maiores e mais poderosas, não importava, porque Deus lutaria por eles. Eles tinham que se lembrar disso, né? Mas os espias então trazem um relatório desanimador, um relatório que faz com que o povo desacredite na vitória e então eles acabam pecando. E para piorar, né, para piorar, nesse momento, eles, quando são informados ali por Moisés que eles não mais herdariam aquela terra por conta do seu pecado e tudo, né, naquela geração não herdaria mais aquela terra, eles ainda pioram a situação
falando o seguinte: não, foi nos prometido que nós herdaríamos essa terra e agora nós vamos herdar essa terra, nós vamos conquistar essa terra. E resolvem ir sem a presença de Deus e, obviamente, eles perdem. Obviamente, eles caem em batalha e não conseguem conquistar, porque Deus é que iria lutar por eles, mas eles não acreditaram. E Deus, então, quando se retira dessa luta, dessa batalha, digamos assim, eles vão, né, de forma presunçosa, tentando conquistar ali essa terra, já que eles tinham sido prometido que conquistariam essa terra, mas obviamente eles caem, né? Então esse é o relato, né? Essa é a parte infeliz da história, e que justamente depois desse acontecimento, né, é que vem aquele relato em que nós lemos em Deuteronômio 14:34, dizendo, né, de forma profética, que esse povo ali, ele não herdaria, né, e vagaria no deserto por 40 anos até que essa geração então morresse, e a geração posterior é que herdaria a terra. Geração essa que está ali nesse contexto de Deuteronômio, recebendo essas informações e ensinamentos de Moisés. E interessante que, nesse momento, Moisés ele também intercede pelo povo. Num primeiro instante, Deus ele não fala que esse povo vagaria pelo deserto por 40 anos. No primeiro instante, Deus ele fala que iria destruir esse povo. Perceba só o que está aqui em Números, capítulo 14, verso 15 e verso 16. Né? Quando Deus ele fala que vai destruir esse povo, perceba o que Moisés fala para interceder. Veja só, Números 14, versos 15 e 16. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento os matou no deserto. Perceba aqui, na primeira intercessão que nós lemos hoje aqui de Moisés, lá no contexto do Sinai, em que o povo criou ídolos e tudo, Moisés ele intercede por esse povo de uma maneira que para manter esse povo vivo, né? E aqui Moisés nessa intercessão ele não cita o povo em si apenas, ele diz, bem, diz para o Senhor, o Senhor não pode matar o povo, porque se o Senhor matar esse povo, eliminar esse povo, o que as nações vizinhas irão pensar? Bem, nossa, Deus ele prometeu uma terra para esse povo e não tendo condições de cumprir essa promessa, elimina o povo? Então Moisés aqui ele traz uma preocupação muito interessante. O que as nações vizinhas irão pensar do Senhor? O que as nações vizinhas irão pensar de Deus? E que ensinamento importante para nós podemos tirar desse contexto, dessa ideia. Veja a própria lição que ela fala no finalzinho de quarta-feira. O relato contém um tema encontrado na Bíblia. Deus deve ser glorificado em seu povo. A glória, a bondade, o amor e o poder divinos devem ser revelados em sua igreja pelo que ele faz por meio de seu povo. Nem sempre as pessoas tornam isso fácil, mas no final das contas, Deus quer ser glorificado por meio de suas ações. Então, Moisés ele mostra, né, que esse povo ele havia sido separado para glorificar o nome de Deus, para que as nações vizinhas pudessem compreender o amor de Deus, pudessem compreender o poder divino. E dessa mesma forma, nós hoje temos essa função como povo de Deus, não apenas para reter as bênçãos divinas, mas para fazer com que as nações vizinhas enxerguem Deus em nós. Fazer com que as pessoas enxerguem o poder divino, o amor divino em sua igreja. E por isso Moisés, ele tem essa preocupação, o que é que os outros vão pensar? Não pode, esse povo não pode ser destruído dessa forma, porque o que é que os outros vão pensar do Senhor? E nós precisamos ter essa preocupação. O que é que os outros estão pensando sobre Deus através da nossa vida? O que é que os outros estão pensando sobre o nosso Criador através das nossas ações e condutas? Sim, essa deve ser uma preocupação importantíssima, porque nós estamos aqui com essa função de revelar o amor e o poder do nosso Deus. Então, que nós possamos compreender todo o contexto da lição de hoje, né? Desde o momento em que Moisés aqui ele está, né, tratando sobre a história de forma a fazer com que o povo
compreenda que Deus ele cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua palavra, que possamos compreender a nossa função aqui nessa terra, que é de revelar o amor de Deus, revelar o poder de Deus, glorificar o nome de Deus diante das outras nações, diante dos povos, diante das pessoas, enfim, ao nosso redor. E que nós possamos realmente sempre lembrar disso. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que Deus possa te ajudar a compreender a cada semana um pouco mais do contexto do livro de Deuteronômio, que nós possamos nos enxergar num momento crucial da história, assim como aquele é no momento crucial da história da salvação do povo de Deus. Que nós possamos nos enxergar também nesse momento, e assim certamente poderemos aproveitar ainda mais todos os ensinamentos aqui trazidos no livro de Deuteronômio. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê no próximo estudo. Até lá!